O que define o quanto de Deus a gente vai viver, irmão, é o quanto de fome por Deus a gente tem. Vocês são muito espontâneos. Come on, come on. E esse é o tema da mensagem de hoje. Uma fé que inspira. Você pode declarar isso comigo e diga: eu quero ter uma fé que inspira. Eu quero me mover através de uma fé que inspira. Sabe, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, eu acredito que é uma fé que inspira. Porque legado, a gente já falou sobre isso na nossa igreja, mas talvez para alguém aqui isso seja novo. Legado é completamente diferente de herança. Herança diz respeito ao que você deixa para alguém, mas legado diz respeito ao que você deixa em alguém. E é por isso que tem pais que não conseguiram deixar um bom patrimônio para os seus filhos, mas os seus filhos lembram de tudo aquilo que aprenderam com seus pais até hoje. Por quê? Porque o legado, ele está impresso em você. O legado, ele muda quem você é, o legado, ele constrói um caráter diferente em você. E eu acredito que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é deixar para eles uma referência de alguém que tem uma fé que inspira. Irmão, não tem nada mais bonito do que a gente ouvir a história de alguém dizendo: o meu avô, ele era diferente. Eu chegava de madrugada e eu sempre via o meu avô de joelhos. Alguém já ouviu alguma história do tipo? Alguém pode contar uma história do tipo? O avô da Kezinha, ele faleceu esse ano com 96 anos. E ele ainda fazia batismos, consagrava diáconos, pregava nos cultos, era um homem apaixonado por Jesus. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e lutou dentro de submarinos. É um homem que tinha história para contar, irmão. Mas o que eu achava mais incrível é que todas as vezes que o meu sogro ia falar do pai dele, uma das coisas que mais chamava atenção no meu sogro era o fato de sempre encontrar o pai de joelhos orando. Então, você percebe que a paixão que o meu sogro tem pela igreja é porque ele via no pai dele uma fé que inspira. É por isso que eu acredito, irmão, de verdade, olha para mim, que o desafio que a gente vai ter com os nossos filhos não é uma responsabilidade do quão bom é o Kids da nossa igreja. Pastor, eu acho que a gente tem que ter uma visão de construção no Kids a ponto dos nossos filhos serem apaixonados por Jesus. Não, irmão, o Kids não vai conseguir fazer durante 1h30 com o seu filho o que você não está fazendo durante 7 dias na semana. O Kids tem que ser um encontro de transbordo, mas eles vão ver em nós uma fé que inspira, eles vão ver em nós alguém que não se dobra às circunstâncias. Irmão, a verdade é que a gente precisa daqui a alguns anos, quando forem perguntar para os nossos filhos como foi 2020, a minha expectativa é que os nossos filhos possam dizer: cara, foi um ano difícil, mas eu não vi o meu pai se curvar em momento algum. Se a gente pegar um relatório de como foi 2020 para a gente como igreja, é como eu falei no início do vídeo de abertura. Nascemos no tempo da crise, crescemos no meio do caos. Nascemos no meio da crise, irmão. A gente tinha acabado de alugar um prédio, 3 meses depois, lockdown. 1 mês depois, toque de recolher. E adivinha só, uma igreja que tinha 300 pessoas chegou ao ponto de tocar 500 mil de famílias. Por quê? Porque é uma fé que inspira, é algo contagioso. Você está comigo? Me ajuda a pregar. Uma fé que inspira é contagioso. Esperança é contagioso, milagres são contagiosos. A gente vê o que Deus está fazendo na casa do irmão, a gente começa a acreditar que Deus vai fazer na nossa também. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você está comigo? Diga amém. Amém. Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. E uma geração... Eu sou apaixonado por esse versículo. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Irmão, eu vivo por essa palavra. Eu estou completamente rouco de tanto que eu já preguei essa semana. Eu dei tudo que eu podia no culto Flow, como se fosse o meu último culto, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último. A verdade é essa. Ontem eu ministrei por 1h30 e eu dei tudo que eu podia enquanto eu podia. Hoje eu vou dar tudo que eu posso enquanto eu posso. A gente precisa viver sem reservas, porque a grande verdade é que não faz sentido reservar nada se a gente não é dono do nosso amanhã. O amanhã a Deus pertence. Então a gente tem que ter uma vida pautada em fazer o máximo que a gente pode enquanto a gente pode. E é isso que move gerações, é isso que mudou a história no passado, é isso que vai mudar a história nos dias de hoje. Sabe uma coisa que me constrangeu enquanto a gente estava passando o som aqui? A banda estava alinhando os instrumentos. E eu comecei a falar no microfone: ei, 1, 2, som, 1, 2, testando, 1, 2. E cara, é como se Deus me levasse para um lugar. Eu fiquei imaginando
como era esse lugar antes de se tornar um cinema. Porque em 1920 e pouco, quando construíram esse lugar, ele era originalmente uma igreja. Os vitrais aqui ao lado são vitrais de uma igreja. O stage que eu estou pregando hoje era o stage de uma igreja. Então eu comecei a procurar no Google algumas imagens desse lugar e o que me impactou é que as fotos dos cultos mostravam uma igreja lotada. Pega essa chave, irmão, Deus quer falar com a gente essa noite. Eu comecei a ver algumas fotos dessa igreja e era uma igreja lotada. E aí aqui um pouco antes de começar o culto, Deus me levou para um lugar e a pergunta que começou a ecoar dentro de mim é: quantos sermões apaixonados já não foram pregados aqui? Quantas famílias já não apresentaram seus bebês aqui? Quantos pactos homens já não fizeram com Deus aqui? Quantas alianças já não foram renovadas com Jesus aqui? E a pergunta que me constrangeu é: por que parou? Porque no Brasil a gente vê um movimento de cinemas fechando para virar igrejas. Aqui a gente está vendo um movimento de igrejas fechando para virar cinema. E isso precisa levar a gente para um ponto de reflexão. E o ponto de reflexão que me consumiu é: eu preciso entender o porquê isso parou e eu preciso me posicionar para que isso não me pare também. Porque alguma coisa parou essa igreja. Uma igreja para construir um prédio como esse, para estar lotada algumas décadas atrás, eles tinham uma paixão que movia eles. Eles tinham certamente uma convicção que movia. Então o ponto não é como eles começaram, o ponto é por que parou. Você conhece pastores apaixonados por Jesus que desistiram do chamado. Certamente você conhece pessoas que pregavam de Jesus para você, que talvez não pregam mais, talvez nem estão mais apaixonados por Jesus como estavam. A gente precisa olhar para alguns desses exemplos e a pergunta que a gente tem que fazer é: Deus, o que aconteceu na construção dessa história para que não aconteça na minha? A gente precisa, irmão, ter esse entendimento de que estarmos apaixonados por Jesus hoje não é uma garantia. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então o que eu quero compartilhar com você é que a única garantia que a gente tem de permanecer no caminho é se a gente for sempre movido através de milagres. Quando eu dependo unicamente de uma intervenção divina, eu não consigo me ensoberbecer, porque eu estou sempre em um cenário que eu sei que se Deus não agir, eu não posso fazer mais nada. Quando eu permito que Deus me coloque em desafios em que a minha força é como nada diante daquele desafio que eu estou vivendo, eu me coloco num lugar de dependência, irmão, que eu sei que só Deus pode mudar essa história. O problema é que sem perceber a gente vai tentando se colocar em lugares em que são confortáveis e a intervenção divina é cada vez menos necessária. Mas isso é perigoso, irmão, porque quando eu estou confortável demais, Jesus não se torna tão necessário. Eu comecei a sonhar nesses últimos dias com uma igreja que vai tocar a costa. Talvez você pergunte: André, qual que é o budget que vocês têm? Eu falo aqui sem vergonha e sem medo de errar. Até 2 dias atrás a gente tinha $1.100 na conta. Então, se você for falar com um economista ou com alguém que entende de números, ele vai falar: não faz sentido você sonhar com tocar costa se você tem $1.000 na conta. Agora, o que a gente precisa entender é que nós não nos movemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. A igreja nasceu de uma forma sobrenatural, se mantém de uma forma sobrenatural e ela vai avançar de uma forma sobrenatural. Agora, imagina essa perspectiva em tudo que eu faço. Na minha casa, no meu chamado, no meu business, nos meus negócios, nas minhas emoções. A gente precisa se mover a partir de uma fé que inspira. Você está comigo? Faz sentido para alguém? Avivamento, no grego, a palavra avivamento significa reacender uma chama que se apaga aos poucos. Avivamento não significa Deus fazendo algo novo, mas Deus não deixando acabar algo que lá no passado Ele já começou. Irmão, quantos brasileiros eram apaixonados por Jesus antes de vir para cá? E quando vieram para cá, acabaram se esfriando. Eu conheço pessoas que vieram para cá por causa do chamado e hoje não tem mais tempo para se envolver com Ele. Eu quero convidar você que está aqui, em nome de Jesus, a mergulhar nessa estação de uma forma que só Deus pode fazer aquilo que você vai começar a sonhar. A gente tem que ter sonhos, irmão, que se alguém ouvisse as nossas orações, consideraria a gente louco. A gente precisa ter orações que certamente a gente seria considerado como louco se alguém ouvisse. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: se alguém ouvisse as suas orações dos últimos 2 meses, será que alguém se constrangeria ou elas são normais?
Será que Deus precisa intervir para fazer o que você tem orado? Ou você conseguiria sozinho mesmo sem intervenção dele? Eu creio num Deus do sobrenatural que faz coisas sobrenaturais. Na verdade, eu só fui apresentado a Deus pela primeira vez quando o sobrenatural se revelou para mim pela primeira vez. Então eu só sei que Deus existe porque de uma forma sobrenatural Ele se apresentou. Então eu vou continuar queimando por Ele se de uma forma sobrenatural eu continuar me relacionando com Ele. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!